Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, numeróloga, estarei com você a partir desse momento para trazer temas importantíssimos para a nossa vida, temas que vão ajudar você no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento da sua percepção, ampliar, aquela vontade de dar certo, de ser vencedor. E como sempre eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Eu estou na rádio que toca a sua vida. Então hoje, vamos lá, pega já papel, anota, grava o programa, entra novamente depois para ouvir tudo o que vai ser dito aqui, porque realmente eu vou abordar um tema super solicitado a semana inteirinha. Eu recebi muitas ligações, mensagens, eu procuro sempre responder todas as mensagens que chegam, mas eu falei, eu preciso fazer um programa sobre isso, porque muitas pessoas estão me falando das dificuldades que elas estão enfrentando. Elas estão sem caminho, sem foco, sem direcionamento. E me pergunto, Márcia, isso é uma coisa coletiva, é uma coisa individual? E eu posso dizer que depende. Nós estamos realmente num momento planetário de muitas transformações, de muitas superações, mas é aquela história. Existem pessoas que estão sempre muito bem, porque vibram essa frequência do bem, da abundância, do bom, do belo. E tem pessoas que às vezes caem nessa, vamos dizer, numa frequência mais da escassez, da dificuldade, porque faz parte, são os altos e baixos da vida. O que nós não podemos é ficar nesse baixo. Até porque se nós formos olhar um eletrocardiograma, que são as batidas de um coração, ele tem um gráfico com altos e baixos. Se esse gráfico do eletrocardiograma der linha, não existe mais vida, não é? Então faz parte o pulsar, o bater o coração, mas não pode ter uma arritmia, certo? Está muito lá em cima, muito lá embaixo, não, tem que ter um equilíbrio. E é isso que eu quero ensinar para você hoje. Você que está me ouvindo, você que está sentindo muita dificuldade, você que acha que está patinando na vida, você que está sempre assim, quase fazendo gol, mas de repente é bola fora, Você não consegue atingir o seu objetivo, o que você almeja. Existe um ponto no estudo numerológico que mostra exatamente o que nós podemos estar fazendo ou não fazendo para que isso aconteça. Eu sempre falo que a numerologia é uma ciência, ela não é uma adivinhação. Ela vem de uma ciência exata que é a matemática, mas a matemática da vida não é tão exata assim. Outro dia até me questionaram, é ciência, Márcia? Ué, matemática não é ciência? E se os números não fazem parte de uma ciência? Só que existe uma decodificação desse estudo, que através do nosso nome de nascimento, da nossa data de nascimento, nós vamos obter informações, direcionamentos dos pontos positivos que nos fortalecem e dos pontos negativos que nos dificultam. Tudo é positivo e negativo. Somos nós que damos o tom, somos nós que usamos a frequência para lá ou para cá. Porém, todos os números, eles trazem traduções, eles mostram frequências, vibrações, características. Cabe a nós entender, decodificar e virar a chave. Então, esse ponto que a maioria das pessoas não sabe, mas que ele é imprescindível dentro do mapa, dentro do nome, dentro da data de nascimento, para que a gente possa fluir, caminhar e dar certo, é quando nós entendemos a nossa data de nascimento inteira, o nosso dia, mês e ano. Se você não entender essa data, o que traz como referência, como lição de casa, como lição de vida, como missão de vida essa data, você vai travar o restante da sua vida.
Existem pessoas que já estão com 60, 70, 80 anos, não tem problema. O importante é você identificar. Identificou, você destrava toda uma trajetória e as coisas começam a chegar até você com mais facilidade. Você vai perceber que você entra num fluxo de abundância e de prosperidade. Porque a prosperidade não é só o dinheiro, o material. Uma pessoa próspera, ela tem tudo praticamente em harmonia. A parte material, a parte financeira, a parte muito voltada à saúde, à espiritualidade independente de religião. E quando isso tudo está em equilíbrio, em harmonia, o material, o dinheiro flui na vida. Agora, se você não entendeu o que você veio fazer aqui pela sua data de nascimento, consequentemente você vai sentir dificuldades. Você vai se sentir engessado, você vai sentir que a sua vida não está fluindo, que você está realmente enxugando gelo, que a hora que vai um pouquinho você fala, puxa, agora, né? Vai. Volta tudo para trás, você sobe um degrau, volta 3. Então isso significa que você não entendeu o que você veio fazer aqui. E isso está totalmente ligado com o nosso dia, mês e ano que nascemos. Quando eu falo ano que nascemos, é o 1900 e alguma coisa, é o 2000 e alguma coisa, tá? Porque às vezes as pessoas me falam, mas eu nasci em, sei lá, 56. Tá, mas você nasceu em 1956. A conta tem que ser inteira, todos os dígitos. Você não pode menosprezar o 1900 ou o 2000, que é o 20, tá bom? Você tem que somar tudo. E a partir daí, você vai sentir mais facilidade. Por que que eu falo isso? Dentro da teoria de Pitágoras, existe um gráfico muito legal. Eu utilizo esse gráfico não nas minhas consultas, nas minhas análises. Porque quando você marca uma consulta comigo, eu já pego o seu nome e sua data de nascimento antecipadamente, já faço todos os cálculos, todos os estudos, o cruzamento de dados. E quando eu tenho alguma dúvida em relação a algum ciclo, algum momento, eu vou lá no triângulo divino de Pitágoras, que é esse gráfico. Esse gráfico eu vou até em algum outro momento trazer a ilustração. Eu acho interessante como Pitágoras, que foi o grande filósofo e matemático grego, que deixou esta técnica da numerologia pitagórica para nós, enxergava o ser humano. Ele enxergava o ser humano como 3 quadrados e um triângulo divino no meio. Cada base do triângulo significa um quadrado que é o ciclo da nossa vida. Então, do nascimento, quando corta o cordão umbilical, o sopro da vida, o primeiro respirar, né? De forma independente da nossa mãe, de forma solo, até os 27 anos, então, dos 0 aos 9, dos 9 aos 18 e dos 18 aos 27. Esse primeiro quadrado, a outra base dele, o outro lado desse quadrado é justamente o mês que nós nascemos, é a frequência do nosso mês. Por isso que esse quadrado, dentro do estudo, se chama formativo. É o período que nós vamos formar a nossa vida, a nossa personalidade, as nossas características, nós vamos desenvolver potencialidades. É nesse primeiro momento formativo, do 0 aos 27 anos, com a base do nosso mês de nascimento, que nós vamos entender quem nós somos. Nós vamos fazer os ritos de passagem, né? Quem é católico faz a primeira comunhão, quem é evangélico faz o batismo, quem é judeu faz o bar mitzvah. Então, isso é nesse momento, é onde nós estudamos, né, o ensino, o pré-primário, o ensino fundamental, nós começamos a estudar uma profissão. Então, é nesse período formativo. O outro quadrado dentro desse teorema de Pitágoras, ele traz dos 27 aos 36,
dos 36 aos 45 e dos 45 aos 54. Ele é chamado de produtivo de vida. E a outra base, né, o outro lado desse quadrado é regido pelo dia que nós nascemos. E trazendo o formativo, primeiro, esse é o produtivo, então é o transcorrer da nossa vida, é o caminhar da vida. Possivelmente dos 27 aos 54 anos, nós já nos formamos família, temos uma profissão, estamos galgando coisas, adquirindo coisas, conhecimento, objetos, bens materiais e assim vamos. E o outro grande quadrado dentro desse teorema todo é dos 54 aos 63, dos 63 aos 72 e dos 72 aos 81 anos. Esse grande outro quadrado desse teorema tem a outra base como o nosso ano que nascemos, que é o 1900 e alguma coisa, ou 2000 e alguma coisa. É a energia da nossa colheita, é a nossa sabedoria, é onde muitos de nós já está mais estabilizado na vida, tem sabedoria e conhecimento para passar para os outros, deixar legados positivos, não é? Então, vocês percebem que esses 3 grandes quadrados, que faz parte da nossa idade, do nosso ciclo de vida, todos esses quadrados têm como base a data que nós nascemos. E isso é extremamente importante, porque se dentro disso tudo nós não utilizarmos o potencial da nossa data, a frequência positiva da nossa data, nós vamos travando o nosso formativo, o nosso produtivo e a nossa colheita. E muitos também me perguntam, puxa Márcia, mas com 81 anos acabou? Não. Aí nós voltamos novamente dos 81 aos 90, uma fase da infância, aquela energia da infância. Por isso que muitos idosos se lembram muito do passado, da infância, voltam a ter atitudes infantis, porque começa a vibrar aquela mesma energia que eles vivenciaram do nascimento aos 9 anos. E está tudo certo, cada um na sua história, cada um no seu conhecimento. Então, se você quiser entender e destravar a sua vida, entender que pode ser tudo mais fácil, tudo mais fluido, é você compreendendo qual a força do dia que você nasceu. Existem muitas pessoas que me relatam, a grande maioria gosta do dia que nasceu. É muito raro eu pegar uma pessoa que fala, não gosto do dia que eu nasci. Eu posso contar nesses dedos das mãos, nesses 30 anos de consultório, quantas pessoas me falaram que não gostam da data de nascimento. Possivelmente porque marcou alguma coisa que não foi boa, falecimento da mãe no parto, pessoas que nasceram no dia de finados, enfim. Mas a grande maioria gosta da data que nasceu. Porque a data que nós nascemos é a oportunidade que a divindade, que o nosso eu superior nos dá para nascermos de novo aqui, agora, nesse planeta Terra, nessa grande escola da vida, para fazer essa lição de casa perfeita e tirar uma boa nota. Realmente passar de ano é pela data do nosso nascimento. Algumas pessoas falam que a data do nosso nascimento, principalmente a corrente espiritualista dentro da numerologia, que é uma missão imposta. Nós precisamos daquela prova para passar de ano. Então nós nascemos nesse dia, nesse mês, nesse ano, nessa hora, nesse minuto e nesse segundo. Não é por acaso. Aí outras pessoas me questionam, Márcia, mas minha mãe marcou cesariana, mas nasceu no dia que foi agendado, porque tinha que ser. Porque quantas pessoas que eu atendo que a bolsa arrebentou antes, entrou em trabalho de parto, nasceu antecipadamente, pessoas que atrasou, né, a cirurgia e realmente nasceu depois do tempo previsto. Então tudo isso é um grande mistério, mas que pela sua data de nascimento você consegue decodificar.
Eu posso dizer com todas as letras para você que é muito importante você entender a sua data de nascimento, honrar a sua data de nascimento. Depois, em algum momento, eu posso até explicar o que significa. O ideal é que você some todos os dígitos para ficar num dígito só, né? Então, somou o seu dia, mais o seu mês, mais o seu ano inteirinho, vai somando, 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 até ficar um dígito só, do 1 ao 9. Com exceção do 11, que é um número mestre. Tá? Então, quando dá 11 numa contagem, deixa o 11, ele não vira 2 na somatória. Ele só vira 2 se a pessoa não pegar o 11 positivamente, aí ela vibra o negativo do 2 pela atitude, pelas características. Então, é muito importante você saber. Por exemplo, eu tenho como lição de vida, como data de nascimento, somando tudo, dá 7. Esse 7 já mostrava para mim que eu precisava estudar, que eu tenho uma conexão espiritual muito grande, uma intuição muito grande, né? Uma percepção, que o meu eu precisa de conhecimento, porque o 7 ele prima pela qualidade e não pela quantidade. E foi tão interessante que eu estava até comentando ontem com uma amiga querida, que quando eu comecei a minha vida de estudos, eu fiz 2 universidades simultâneas. Eu fiz Direito pela manhã e fiz a Psicopedagogia à noite. E eu adorava estudar, adoro até agora, né? E realmente, Direito é um curso puxado, fiz, concluí, tirei a carteirinha da OAB, me formei na psicopedagogia com especialização em orientação, administração, enfim, em todas as especializações que a psicopedagogia pode me dar, me formei. Porém, eu percebi que essas formações me deram base para eu desenvolver esse lado mais terapêutico, mais filosófico, mais quântico, que é a minha profissão atual, que é o que eu sei fazer de melhor. Né? Então, eu me formei, sou grata a essas formações, adquiri todo esse conhecimento, mas é dentro desse caminho mais espiritualista, mais terapêutico, que realmente eu dou certo. Por isso, a minha vida deslanchou a partir do momento, há 30 anos atrás, que eu tomei posse desse conhecimento do 7. Porque muitas vezes esse 7 poderia me jogar para o negativo, se eu não entendesse todo esse processo da minha data de nascimento. Porque quando o 7 está no negativo, aliás, todas as energias, todos os números, quando eles estão no positivo, a gente fortalece. Mas quando está no negativo, nos derruba. E esse 7 negativamente poderia me deixar uma pessoa depressiva, isolada, sabe? Uma pessoa completamente fora do propósito que o 7 nos traz. Então, vocês percebem a necessidade de entender as mensagens que os nossos nomes, nome de nascimento, sobrenome de família, a data do nosso nascimento nos traz? Por exemplo, pela data do nosso nascimento, a gente consegue entender os nossos ciclos. Aquele ciclo que você está vivenciando, do formativo, da sua juventude, o ciclo produtivo, que é aquele período onde você vai produzir, o ciclo da sua sabedoria, da sua colheita de vida, que são os pináculos também. Pela data do nosso nascimento, nós entendemos como você está vivenciando ano a ano, a frequência que você está vibrando anualmente para você usar toda a potencialidade e o seu ano transcorrer com mais facilidade, com mais realizações. Tudo isso dentro da data do nascimento. E também, pela data do nosso nascimento, nós vamos saber qual é o nosso acordo de mapa. O que significa acordo de mapa? Existem de 3 a 4 números, de 2 a 4 números, que combinam com a nossa frequência. É aqueles números que as pessoas falam, número de sorte. Na realidade, é o número que combina com a frequência. Por isso que vai atrair, entrar numa conexão positiva e trazer a sorte, né? Então, essa história que o 8 combina com todo mundo,
é tabu, não é real. Essa história que o 6 é ótimo para a casa de todo mundo, também não é real, é tabu. Porque existem pessoas que combinam muito com o 8 e vão ter bons resultados. Existem pessoas que não combinam com o 8 e vão parar, elas vão ter perdas. Da mesma forma, existem pessoas que combinam muito com o 6 e vão sentir mais harmonia, mais equilíbrio na vida. E tem pessoas que não combinam com o 6, é meu caso. Se eu usar o 6 para minha casa vai ficar estagnada. Por isso que eu falo, não adianta a gente pegar informações soltas na internet. A internet é uma terra de ninguém, não é? Ajuda muito, tem muita informação positiva. Eu sou muito grata a essa ferramenta, mas também existe muita balela, existe muita fake news, coisas que não são reais, coisas que são superficiais. Por isso que eu digo, o ideal é você fazer o seu estudo com um profissional responsável, estudioso, que realmente vai poder direcionar você da melhor forma possível, porque nós temos essa vida aqui. É pelo seu nome e pela sua data. Você quer passar em branco? Você quer passar nesses atropelos, né, patinando e nunca galgando, nunca conquistando aquilo que é seu por direito divino? Porque eu também sempre falo aqui nos meus programas que nós nascemos com o dever e com o direito da prosperidade, da felicidade. Em todos os níveis, nós precisamos tomar posse, nós precisamos acessar. O universo deixa tudo aí, ó, tá abundante, tá tudo aí para todo mundo. Só que basta cada um fazer a sua parte. Você quer resultados diferentes na sua vida? O que você está fazendo para isso? Você está batendo na mesma tecla? Você está repetindo as mesmas atitudes, as mesmas coisas? Se você quiser resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. E eu falo que uma vez na vida, todas as pessoas deveriam fazer o estudo numerológico. Não tem nada a ver com religião, não é adivinhação, é um direcionamento pela força do seu nome de nascimento e pela data que você nasceu. E eu me coloco à disposição. Se você quiser agendar uma consulta, você vai agendar pelo WhatsApp, mensagem de voz ou de texto, 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Vou ficar muito honrada se você me seguir no meu Instagram. Diariamente eu posto mensagens muito legais, pontos importantes, dicas que podem ajudar você a se orientar, que é no marciapugliese.oficial. Meu canal do YouTube também, eu tenho alimentado com coisas tão legais, mini aulas, podcasts, lives. Aliás, tudo que eu faço de melhor está no canal, que é aberto para você acessar e usufruir de conhecimento. Vai lá, se inscreve, compartilha, tem muita coisa boa. É o Márcia Pugliese Oficial. E as pessoas têm me perguntado muito de cursos, né? Eu não tenho dado cursos presenciais. Outra coisa que eu quero alertar, eu não tenho curso em plataforma nenhuma por enquanto, tá? Então, se alguém comprou algum curso com o meu nome, não é real, eu preciso ver. Inclusive, uma cliente que está na minha lista me falou sobre isso e eu fiquei preocupada, porque eu não tenho cursos, em plataforma. Os meus cursos têm muita responsabilidade, porque eu estou dando uma profissão para a pessoa e normalmente eu tenho feito aulas particulares. Inclusive, se você quiser essa aula, esse curso, é eu e você, nós marcamos um horário e eu passo todo o conhecimento, porque é uma arma. Esse conhecimento é uma arma poderosa, não pode cair na mão de qualquer pessoa. Por isso que, por enquanto, eu não tenho curso em plataforma nenhuma. Sou eu e é isso. Eu não quero ganhar, eu não quero ser comercial. Esse curso é para passar conhecimento para quem realmente vai usar esse conhecimento com responsabilidade, com respeito e com gratidão. Tá? Então, quer o seu curso particular? Me chama que a gente agenda. A gente vai conversar e eu vou passar todo o curso para você realmente se profissionalizar na numerologia, tá? Não é para você ser mais um aprendiz de final de semana e de repente nem ajudar a atrapalhar os outros, tá bom?
Isso é muito importante e, mais uma vez, né? Eu falo que eu tenho tanto respeito pelo que eu faço, eu tenho tanta gratidão por esta ciência, que a gente só pode dar o melhor. E é o que eu faço. O seu sucesso é meu sucesso. Portanto, conte comigo. E, mais uma vez, o telefone para você entrar em contato, agendar suas consultas, informações, é o 11 9 7559 1469. 11 975591469, marciapugliese.oficial no Instagram e o canal Márcia Pugliese Oficial. Eu sei que nós estamos já nos minutos finais do programa Conheça-te por Márcia Pugliese, numeróloga, e eu espero você. Pode ter certeza que não é por acaso que você está me ouvindo, não é por acaso que eu trouxe esse tema tão importante hoje, que é a força da data que nós nascemos para destravar a nossa vida em todos os sentidos. Me despeço agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, pai e mãe pela vida que me deram, filho maravilhoso, presente de Deus, Sérgio que me ajudou na técnica, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes que confiam no meu trabalho, que prestigiam o meu trabalho. Até a próxima oportunidade. Gratidão.